Eu cheguei a acreditar que Deus tinha me esquecido. Quando a dor não passava, quando as orações não pareciam subir, eu simplesmente parei de lutar. Meu filho tinha só 6 anos, mas orava mais que eu. E foi ele quem sonhou. Sonhou com Jesus. Disse que aquele seria meu último dia doente. Eu sorri por fora, mas por dentro, duvidei. Até que o louvor começou a tocar. E o que parecia impossível, aconteceu. O que parecia morte, virou testemunho. O que era silêncio, virou resposta. Hoje eu sei, eu sou um milagre. Mas o mais bonito não é a cura. É o que Deus fez comigo depois dela. Mas antes de contarmos essa história, comenta pra mim aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Eu quero saber até onde Deus está levando esse testemunho. Se você já deixou seu comentário, venha mergulhar comigo na minha história, porque eu sei que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida também. Eu me chamo Luciana Ribeiro, tenho 36 anos, sou professora de crianças, mãe do Luan, meu maior tesouro, e até pouco tempo atrás, eu era também uma mulher, apagada por dentro. Digo isso porque houve um tempo em que eu orava com fé, em que eu levantava as mãos no culto com o coração cheio de esperança. Mas a vida tem um jeito silencioso de ir quebrando a gente. Primeiro a gente ora menos, depois sente menos, e quando percebe, a fé virou lembrança. Minha história começa numa manhã fria de segunda-feira em Anápolis, Goiás. O sol não tinha força para aquecer e nem eu para levantar. Minha cama era quase um esconderijo. Mas com criança em casa, não dá para sumir. Mãe, tô com fome. Ouvi a voz do Luan. Levantei. Fui direto para a cozinha. Café coando, pão amanhecido na frigideira, leite esquentando no fogão velho. Tudo igual a todos os dias. A única diferença era dentro de mim. A dor no corpo vinha de uma doença autoimune, que os médicos diziam não ter cura. Mas o pior não era a dor física. Era o peso de saber que minha energia estava acabando. Eu fui afastada da escola onde ensinava por conta do cansaço extremo. Sentia como se estivesse vivendo com uma pilha fraca. Nada ligava direito. Nem corpo, nem mente, nem espírito. O Luan tinha apenas 6 anos, mas já era maduro. Ele via a minha dor sem que eu precisasse dizer uma palavra. Mesmo pequeno, me cobria com o cobertor, arrumava a mesa, segurava minha mão sem que eu pedisse. Uma vez, vi ele orando no quarto com os olhos fechados e falando baixinho. Deus, cura minha mãe, por favor. Eu não quero perder ela. Aquilo partiu meu coração. Tentei me segurar, mas comecei a acreditar que não ia acontecer milagre nenhum. No fundo, eu pensava, Deus ouve mesmo? Ainda lembra de mim? A última vez que fui na igreja foi num domingo de outubro. Sentei lá no fundo, com a cabeça baixa. Quando o pastor chamou para a oração, eu fiquei parada. Não era orgulho, era medo de criar esperança de novo. Os dias foram passando. A rotina era sempre a mesma. Levantava, tomava os remédios, sentava no sofá e ficava ali, olhando o Luan brincar com carrinhos no chão. Às vezes, ele me contava as histórias que criava com os brinquedos, e eu tentava sorrir. Mas por dentro, eu me sentia vazia. Era como se eu vivesse no escuro. E o que mais me doía era ver que o Luan, mesmo com sua fé simples e bonita, também já começava a se acostumar com uma mãe fraca. Ele já não me chamava mais para correr no quintal, nem pedia colo quando caía. Ele entendia que eu estava sempre cansada. E isso me matava devagar. Uma noite, deitada na cama, olhei para o teto escuro e sussurrei. Senhor, o Senhor ainda me escuta? Ou eu que parei de ouvir? Ninguém respondeu. Nem sonho tive naquela noite. Só silêncio. Foi ali que percebi. A minha fé tinha apagado. Como uma vela sem pavio. Como uma lâmpada sem energia. Eu sabia todas as promessas. Sabia os versículos. Sabia da cruz. Mas não sentia mais nada. E o pior, comecei a me conformar com isso. Acordava, fazia o que tinha que fazer, abraçava meu filho, cuidava da casa, mas não vivia, sobrevivia. Foi só no fim daquela mesma semana que algo diferente começou a acontecer. Eu ainda não sabia, mas estava prestes a ver a esperança reacender. Aquela sexta-feira terminou como todas as outras. Remédio, chá morno e um silêncio doído na alma. Mas o que eu não imaginava era que a madrugada traria o primeiro sinal de que o céu ainda me via.
Era por volta de 5 horas da manhã quando ouvi um barulho de passos correndo pela casa. Achei estranho porque Luan nunca acordava tão cedo. Me virei na cama ainda sonolenta e vi a porta do quarto se abrir devagar. Ele entrou com os olhinhos arregalados e um sorriso diferente, como se tivesse visto coisa grande. "Mãe", ele disse ofegante. "Mãe, eu sonhei com Jesus." Me apoiei no travesseiro tentando acordar direito. "Sonhou com Jesus?" "Sim", ele respondeu todo empolgado. Ele estava vestido de branco, mãe, com uma luz muito forte atrás dele. Ele olhou para mim e disse assim: "Luan, hoje é o último dia que sua mãe vai estar doente." Meus olhos se arregalaram, mas meu coração se protegeu. "E você tem certeza que foi Jesus, filho?" "Tenho, mãe." Eu senti. Ele falou comigo sorrindo. Disse que era para eu te contar isso quando eu acordasse. Por alguns segundos, fiquei em silêncio. Tentei reagir com leveza. "Que sonho lindo, meu amor." "E é verdade, mãe. É hoje. Você vai sarar." Ele me deu um beijo na testa e saiu pulando pela casa. Fiquei ali deitada, com o coração disparado. Não sabia se sorria ou se chorava. Aquela fé dele, tão limpa, tão confiante, me desmontou. Mas no fundo, eu tive medo. Medo de acreditar. Medo de esperar algo e cair de novo. Medo de me agarrar naquela promessa e ver o tempo passar sem nada mudar. Olhei para o teto e pensei: Senhor, eu não sei se isso foi real, mas se for, eu só preciso de um sinal. Durante o café da manhã, Luan continuava animado. "Mãe, você vai brincar comigo hoje no quintal?" "Vamos ver, meu amor. Mamãe ainda tá cansada. Mas Jesus disse que hoje você vai melhorar." Era como se ele tivesse plena certeza de que o milagre ia acontecer antes do almoço. Eu tentei manter o tom calmo. Sorri. Mudei de assunto. Mas algo dentro de mim começou a se mexer. Uma faísca, bem pequena, como uma brasa escondida debaixo da cinza da incredulidade. No meio da manhã, Dona Iracema apareceu no portão. "Lu, fiz um bolo de milho. Trouxe um pedaço quentinho." Abracei aquela mulher como quem abraça a vida. Ela sempre aparecia nas horas certas. "E como você tá hoje, filha?" "Igual... cansada?" Respondi com honestidade. Ela segurou minha mão e disse: "Você sabia que o louvor tem poder para reacender a esperança?" "Sei, mas faz tempo que não ouço um." "Hoje, quando você tiver um tempinho, ouve esse aqui." E me entregou um papel com um nome escrito: "Sou um milagre, Eli Soares." Ela sorriu, me beijou no rosto e foi embora. Coloquei o papel em cima da mesa e segui com o dia. À tarde, o cansaço não veio como de costume. Normalmente, por volta das 14 horas, meu corpo já pedia socorro. Mas naquele dia, não. Era como se eu tivesse dormido bem, o que não acontecia há meses. Luan percebeu. "Mãe, você tá mais animada, né?" "Eu te disse." Eu sorri. E pela primeira vez em muito tempo, não forcei o sorriso. Decidi fazer algo que há muito eu não fazia. Varri o quintal. Parece pouco. Mas ali, com o vento batendo no rosto e o som das folhas arrastando, eu senti algo diferente. Um calor suave. Uma presença. Como se alguém estivesse me observando. Mas não com julgamento. Com amor. Voltei para dentro, sentei no sofá e o bilhetinho da Dona Iracema me chamou a atenção. Fui até o celular e digitei o nome do louvor. Coloquei os fones de ouvido. A primeira frase já me desmontou. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Meus olhos encheram d'água. Era como se aquela música tivesse sido escrita com base na minha dor. O refrão veio como uma profecia. Haverá milagre dentro de mim. Eu chorei. Chorei como não chorava há muito tempo. Sem palavras, só lágrimas. Naquela tarde, algo mudou. Eu não sabia explicar, mas sentia. O céu tinha me visitado, e a fé que eu achava morta tinha dado um sinal de vida. Aquela noite chegou com um silêncio diferente. Não era o mesmo silêncio de todos os dias.
aquele silêncio pesado que me fazia sentir só. Era outro tipo, um silêncio leve, como quem sabe que está sendo cuidado, mesmo sem ver. Depois que ouvi o louvor, fiquei sentada por quase 1 hora, sem fazer mais nada, só ali, parada, com os olhos marejados, olhando para o teto. Era como se eu tivesse levado um choque espiritual. A letra continuava ecoando na minha cabeça. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Eu me perguntava, será? Será que Deus ainda fala? Será que aquele sonho do Luan não foi só coisa da cabeça de criança? Será que Deus está me curando mesmo? Naquela noite, eu dormi. Não cochilei, não lutei com a dor até apagar. Eu dormi. E tive um dos sonhos mais serenos da minha vida. Sonhei que caminhava num campo aberto, com o Luan correndo na frente. O céu estava alaranjado, como um fim de tarde. E havia uma voz que não vinha de fora. Vinha de dentro. Ela dizia: "Você ainda vai voltar a sorrir sem medo, Luciana." Acordei com o coração em paz, mas ainda desconfiada. No café da manhã, Luan já me esperava animado. "Dormiu bem, mãe?" "Dormi sim, filho." "Então tá acontecendo. Jesus tá cumprindo." Eu ri, mas aquele sorriso já não era um escudo, era um sinal de rendição. Algo estava acontecendo, sim. Eu não sabia explicar, mas a dor havia diminuído. O cansaço parecia ter saído de férias. E o mais assustador, a angústia também. Depois do café, decidi fazer algo que nem eu esperava. Limpei a estante da sala. Entre livros, álbuns antigos e papéis velhos, achei minha antiga Bíblia. Fazia meses, talvez anos, que eu não abria. Soprei a poeira da capa e folheei com cuidado. Ela caiu em Isaías 43:19. "Eis que farei uma coisa nova. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo." Fechei os olhos e sorri. Era como se Deus tivesse me respondido. Me levantei, lavei o rosto e me olhei no espelho. Ainda estava pálida, os olhos marcados pelo tempo, mas naquele dia eu me vi viva. Por volta das 10 horas da manhã, recebi uma ligação do posto de saúde. Era a enfermeira Márcia. "Luciana, tudo bem? Seu retorno de exame está agendado para segunda, 14 horas. "Sim, tudo certo. E como você está se sentindo?" "Melhor que o normal." "Que bom. Vamos confirmar os exames e ver certinho. Te vejo segunda." Desliguei e fiquei com aquilo martelando na cabeça. E se os exames mostrarem algo diferente? E se realmente tiver sumido? E se for milagre mesmo? Mas logo a voz do medo voltava. E se não for nada? E se for só uma melhora passageira? E se eu estiver me iludindo? À tarde, Luan me chamou no quintal. "Mãe, vem ver o céu." Fui até lá e vi o céu com nuvens finas se abrindo. O sol começava a sair tímido. "Tá vendo, mãe? Tá clareando. Igual no sonho. Meu filho..." Ele não duvidava em nada. A fé dele era limpa. Eu, por outro lado, ainda lutava com as marcas do tempo. No fim da tarde, sentei na sala e ouvi o louvor novamente. Dessa vez, sem fones. Deixei o som se espalhar pela casa. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. E estou aqui. As lágrimas vieram de novo. Não de tristeza, mas de alívio, de rendição, de aceitação. Ali naquele canto da sala, com a janela aberta e o vento soprando, eu entendi. Deus não precisa que a gente tenha fé perfeita. Ele só precisa que a gente não feche a porta. E naquele dia, eu deixei a porta entreaberta. Quando fui deitar, orei baixinho, sem palavras difíceis, sem gritos, sem pressa. Apenas sussurrei: "Senhor, se o Senhor realmente estiver me curando, então me usa. Eu sou o teu milagre." Naquela noite, mesmo depois da oração, o sono não veio tão fácil. O corpo descansava, mas a mente corria. E o coração? Esse batia como quem queria fugir de dentro de mim. A frase do louvor rodava sem parar na minha cabeça. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas junto com ela, vinham pensamentos que eu não queria ouvir. E se não for nada? E se os exames forem iguais aos de sempre? E se eu estiver só criando esperança para cair de novo? Deitei, virei, levantei,
Me sentei na beira da cama com o rosto nas mãos. A fé do meu filho era tão firme, mas a minha tremia como vela ao vento. Eu queria acreditar, de verdade, mas o medo de me decepcionar de novo era maior que tudo. O domingo chegou cinza, chuvinha fina, chão molhado, cheiro de terra e café na casa da dona Iracema. Ela passou na minha porta com um guarda-chuva azul florido. Vai à igreja hoje, Lu? Hoje não, irmã. Preciso descansar. Amanhã tem exame cedo. Então ouve o louvor de novo. Louvor é remédio. Ela me entregou um pedacinho de papel com a frase rabiscada à caneta. Sou um milagre, estou aqui. Guardei no bolso sem dizer nada. À noite preparei minha roupa. Nada demais. Calça preta, blusa de botão, casaco leve. Mas ao colocar o tênis, as mãos tremiam. Eu sentia como se estivesse indo para um julgamento. Como se o resultado daquele exame fosse decidir não só sobre a minha saúde, mas sobre a minha fé. O Luan me observava do sofá com os carrinhos ao redor. Tá nervosa, mãe? Um pouco. Vai dar tudo certo. Jesus me prometeu. Sorri. Fraco. Como quem quer se agarrar à fé dos outros, porque a sua já não dá conta. Na segunda de manhã, saímos cedo. Luan foi comigo. Chão molhado, céu nublado, trânsito lento. A cada esquina, o coração apertava mais. O prédio do posto de saúde parecia crescer enquanto eu me aproximava. Ao entrar na recepção, tudo ficou mais frio. Gente tossindo, televisão no volume baixo e aquele cheiro de álcool de hospital que parece entrar pela alma. Peguei a ficha. Esperei. Minutos que pareciam horas. A cada nome chamado, meu coração acelerava. A enfermeira apareceu na porta. Luciana Ribeiro? Levantei com as pernas bambas. Luan apertou minha mão. Vai dar certo, mãe. Entramos. A sala estava iluminada demais. A mesa da enfermeira, a prancheta com meus exames, o computador ligado. Tudo parecia uma cena de filme. Só que era a minha vida. Márcia me olhou diferente. Sorriu antes de falar. Mas isso não me acalmou. Piorou. Luciana, ela disse com calma. Temos aqui os exames da última semana. E, sinceramente, estou surpresa. Minha boca secou. Surpresa como? Ela folheou os papéis. Não tem mais inflamação. Os níveis estão normais. Não vejo nenhuma atividade da doença. Pisquei devagar. Não consegui falar. Só ouvi minha própria respiração pesada. Isso é bom, né? Perguntei, como quem teme ouvir a resposta. É ótimo, mas tão incomum que pedi uma nova coleta para hoje. Só para confirmar. A esperança se acendeu. Mas o medo gritou. E se foi erro do laboratório? E se deu algo errado na amostra? E se tiverem trocado meus exames com os de outra pessoa? Ela me pediu para deitar na maca. Nova coleta. Novos minutos de espera. Enquanto o sangue era retirado, tentei orar. Mas as palavras não vinham. A única coisa que eu consegui sussurrar foi: Senhor, se ainda for o teu plano, confirma para mim. Voltamos para a sala de espera. Mais 40 minutos. Cada um deles um aperto no peito. Luan continuava calmo. Desenhava no bloquinho de papel que eu levava na bolsa. Desenhou um céu com nuvens e uma mulher com braços para cima. Quem é essa? Perguntei. Você, mãe, louvando. O nó na garganta apertou. Márcia apareceu de novo. Luciana, pode entrar. Levantei devagar, minhas mãos geladas. Frio na barriga. Era como esperar uma sentença. Você foi curada, Luciana. Ela disse isso olhando nos meus olhos, sem hesitar. O quê? Os exames estão perfeitos. A doença sumiu. Não há nenhuma explicação médica, mas eu acredito em Deus. E isso aqui é milagre. As lágrimas caíram sem controle. Sentei, segurei o rosto entre as mãos. Luan pulou da cadeira. Eu falei, mãe, Jesus te curou. Márcia sorriu, emocionada. Eu vi você chegar aqui acabada. E hoje, você é outra pessoa. Levantei, olhei para o alto. E só consegui repetir as palavras do louvor. Sou um milagre. E estou aqui. Na saída, o céu abriu.
O primeiro sol da semana apareceu entre as nuvens. Era como se o céu tivesse esperado por esse momento. E ali, naquela calçada simples, com um menino de 6 anos ao meu lado, eu fui tomada por uma certeza que nenhuma dor conseguiu apagar mais. Deus nunca parou de me ouvir. Eu é que parei de acreditar. Mas ele me alcançou, mesmo assim. Naquela noite, depois do resultado do exame, eu não dormi. Não porque estivesse com dor. Pelo contrário. Era a primeira vez em muito tempo que meu corpo descansava por inteiro. Mas eu não consegui pregar os olhos. Fiquei sentada na cama, com o abajur aceso, olhando o Luan dormir enrolado no cobertor do Batman e pensando: será que eu tô mesmo curada? E se amanhã a dor voltar? E se isso for só uma fase boa? Era como se a alegria tivesse chegado antes da mente estar preparada para recebê-la. Fui até a cozinha em silêncio, abri a janela e senti o ar da madrugada. Ali, com o vento frio batendo no rosto, uma frase veio na mente como um sussurro do alto. Você está livre, Luciana. Agora vive. Me sentei e chorei baixinho. Mas dessa vez, não era dor. Era gratidão. Era susto bom. Era o alívio que eu temia sentir, mas que finalmente me alcançou. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Pela primeira vez em anos, não fui acordada pela dor. Levantei, calcei os chinelos, caminhei pela casa e tudo parecia novo. O chão sob meus pés, a luz do sol entrando pela fresta da janela, o barulho da chaleira. Fiz o café da manhã com vontade. Bati suco fresco, cortei frutas, fritei pão na manteiga. Quando Luan acordou, parou na porta da cozinha e me olhou como se estivesse vendo um filme. Ué, a senhora acordou primeiro? Acordei. E já tô de pé faz tempo. E tá com energia assim de manhã? Dei uma risada gostosa. A mamãe tá bem, filho. Tô mesmo. Ele largou o travesseiro e correu pra me abraçar. Eu sabia, eu te disse. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da cozinha. Um abraço longo, apertado, silencioso, mas cheio de tudo o que eu não conseguia sentir há anos. Ao longo do dia, fui descobrindo como é se lembrar de coisas simples. Passar pano na casa sem precisar sentar depois. Lavar roupa sem tremedeira nos braços. Sentar no sofá sem pensar: quanto tempo vou aguentar aqui? Era como se cada pequena tarefa da rotina virasse um milagre visível. E o mais curioso, era como as pessoas à minha volta começavam a notar. À tarde, fui ao mercadinho da esquina comprar pão. A moça do caixa me olhou 2 vezes antes de perguntar: Dona Luciana? Oi? A senhora tá diferente. Tá com outra cara. Tá viva. Eu sorri. É porque eu tô viva mesmo, minha filha. Ela sorriu de volta, surpresa. Que bom demais. No fim do dia, Dona Iracema apareceu com um bolo de fubá. Mas dessa vez ela parou na porta e disse: Agora é você que vai servir o café, né? Eu ri e a convidei para entrar. Sentamos à mesa e eu contei tudo. Desde o sonho do Luan até o resultado dos exames. Ela chorou comigo. Ajoelhou ali mesmo no chão da cozinha e agradeceu em voz alta. Jesus ainda faz. Ele ainda faz, minha filha. Glória a Deus. Nos dias seguintes, a notícia começou a se espalhar. A vizinhança comentava, a igreja ficou sabendo. Algumas pessoas me mandaram mensagens. Outras bateram à porta. Mas o mais bonito de tudo foi ver como o Luan se transformou. Ele passou a andar mais erguido. Voltou a me chamar para brincar. Ficava feliz por me ver varrendo o quintal ou indo até o mercado. Mãe, a senhora tá parecendo a de antes, ele disse um dia. Mas você nunca reclamou. Eu orava. Eu sabia que ia voltar. Ele disse isso com uma naturalidade que me desmontou por dentro. A fé do meu filho sustentou a minha cura. Mas nem tudo foi festa. Teve também o medo. Aquele medo sutil que sussurra enquanto você sorri. E se voltar? E se for só por agora? Uma noite sozinha no banheiro, olhando meu rosto no espelho, eu senti a pontinha da dor de novo no braço. Na hora, entrei em pânico. Respirei fundo. Fechei os olhos. Mas quando voltei à sala, Luan estava desenhando de novo. Me mostrou o papel. Era uma mulher com uma capa e um coração grande na barriga. Quem é essa? É você, mãe.
A mais forte do mundo. Naquela hora, eu entendi. Mesmo que o corpo fraquejasse de novo, a alma já estava curada. Alguns dias depois, sentei na varanda com meu caderno antigo. O mesmo onde eu escrevia orações que nunca terminei. Na primeira página em branco, escrevi só uma frase. Sou um milagre, e estou aqui. E ali, com a luz do entardecer no rosto e o barulho da rua ao fundo, eu soube que nada ia ser como antes, porque agora eu vivia. Domingo chegou com cheiro de café fresco, céu azul e coração batendo mais rápido do que o normal. Fazia tempo que eu não me arrumava para ir à igreja. E confesso, quando abri o guarda-roupa, fiquei um tempo parada, olhando para roupas que pareciam de outra vida. Mas agora, era como se tudo tivesse voltado para o lugar. Escolhi uma saia longa azul marinho e uma blusa branca. Simples. Mas pela primeira vez em anos, eu me olhei no espelho e vi brilho. Tá bonita, mãe, Luan disse, batendo palmas. Hoje Jesus vai ficar feliz. Senti um nó na garganta. Dei um beijo nele e saímos juntos de mãos dadas. O caminho até a igreja parecia mais curto. Ou talvez fosse o coração mais leve. Pessoas nos cumprimentavam com um sorriso no rosto. Algumas já sabiam do milagre. Outras só percebiam a mudança. Quando cheguei ao portão, o louvor já tinha começado. Meus olhos se encheram só de ouvir aquela música suave preenchendo a rua. Era como se o céu estivesse derramando algo ali. Entramos e nos sentamos no banco do meio. O ambiente era o mesmo, mas eu era outra. O grupo de louvor tocava músicas de adoração. Aos poucos, as mãos se levantavam, as lágrimas caíam, os joelhos dobravam. Mas o que mais me marcou foi quando a irmã do teclado começou a dedilhar os primeiros acordes de uma música que eu já conhecia bem. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. A igreja toda se calou. Era como se o ambiente tivesse mudado. Meu corpo inteiro arrepiou. Luan me olhou com os olhos arregalados. Ele reconheceu a música também. Mãe, é só um milagre! Senti um arrepio na espinha. As lágrimas vieram antes da voz. Fechei os olhos, levantei as mãos, mesmo sem força, e cantei. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Sim, era sobre mim. Era minha história cantada diante do altar. Eu não consegui continuar cantando. Só chorava. Chorava como criança. Era como se todas as orações engasgadas, todos os gritos silenciosos, todos os porquês mal respondidos, estivessem sendo colocados ali, diante de um pai que nunca me deixou sozinha. De repente senti uma mão encostar no meu ombro. Era o pastor Daniel. Ele me olhou nos olhos com uma expressão que dizia mais do que qualquer sermão. Se aproximou do microfone e disse: Igreja, hoje temos um testemunho vivo aqui. Uma mulher que passou pela dor, pela solidão, pela desesperança, mas foi tocada por Deus. Luciana, você é um milagre. A igreja aplaudiu. Mas eu só conseguia abaixar a cabeça e agradecer. E Deus me manda te dizer: usa-me, filha. Você é o meu milagre. E naquele momento, eu senti. A presença voltou. Não era mais lembrança de fé. Não era mais fé dos outros. Agora, era a minha vez de viver o que eu só ouvia contar. Depois do culto, fui abraçada por muitas irmãs. Algumas choravam comigo. Outras apenas diziam: a sua fé me levantou hoje. E isso me deixou sem palavras. Porque eu sabia que não tinha sido a minha fé. Tinha sido a graça dele. Em casa, naquela noite, o Luan deitou no meu colo e disse: Mãe, Jesus está feliz com você, sabia? Você acha? Eu tenho certeza. Eu senti. Acariciei o cabelo dele com os olhos marejados. E você, meu filho? Foi quem acreditou quando eu não conseguia mais. Ele sorriu e disse: Jesus me contou primeiro, mas ele só estava esperando a senhora dizer sim. Abracei ele forte. Naquela noite, dormimos abraçados no sofá, com a música ainda tocando baixinho no fundo. Sou um milagre. Estou aqui. Na semana seguinte ao culto, minha casa virou quase um ponto turístico. Gente que eu nem lembrava o nome passava na calçada e acenava. Outros tocavam a campainha com voz tímida, perguntando:
É verdade que a senhora foi curada mesmo? É sim, eu respondia. Mas a voz ainda saía baixa, não por medo, mas por reverência. Porque dentro de mim ainda era tudo tão recente, tão frágil, tão sagrado, que parecia que se eu falasse alto demais, podia quebrar. Eu era o milagre. Sim, mas ainda estava entendendo como ser isso. Na igreja, o burburinho era constante. Teve quem chorou, teve quem duvidou, teve quem falou que era moda de crente novo, mas a maioria se alegrou de verdade. Recebi convite para dar testemunho em outra congregação. Outro pastor quis que eu falasse num evento de mulheres, mas meu coração não acompanhava o ritmo das expectativas. Por dentro, eu ainda estava tentando aceitar que aquilo tudo era real. Aceitar que eu não sentia mais dor, que eu dormia, comia, acordava com energia. E não era só o físico, era a alma. Minha alma tinha saído de uma caverna, mas ainda se assustava com o sol. Um dia, Luan me viu parada na cozinha, olhando pro nada. Tá pensando no quê, mãe? Em nada, filho. Só... sentindo. Sentindo o quê? Como é ser livre? Ele riu. A senhora já é. Só falta acreditar de verdade. Foi aí que percebi. Para todo mundo, eu já era um milagre. Mas eu ainda estava me reconhecendo. Na quinta-feira, fui ao posto de saúde buscar os laudos finais. A enfermeira Márcia me recebeu com aquele mesmo sorriso cheio de espanto que ela teve no dia do resultado. Luciana, tá uma comoção aqui. A gente nunca viu isso. A cidade tá pequena, né? Brinquei. Ela me levou para a sala e me entregou o envelope. Tá tudo aqui. Laudo final, comparativo com exames antigos, e o parecer do médico. Ele quer que você vá à consulta só para assinar a alta formal do acompanhamento crônico. Eu li, devagar, com o coração batendo mais alto. A última linha dizia: paciente em estado clínico normal, sem sinais de atividade inflamatória. Ausência completa de alterações autoimunes detectáveis. Fechei o envelope, olhei para cima, engoli seco. E pela primeira vez desde a cura, eu senti paz. Não aquela paz temporária, que vem com a esperança, mas a paz que vem com a confirmação. Na saída, passei pela praça da igreja. O som dos ensaios da juventude vazava pelas janelas. Era o refrão do louvor que me acompanhava há dias. Sou um milagre. Estou aqui. Me sentei num dos bancos da praça, olhei para o céu azul com poucas nuvens e chorei. Mas dessa vez, chorei sem medo, sem dúvida, sem cautela. Era como se finalmente o milagre tivesse alcançado a parte mais difícil. Meu coração. Naquela mesma noite, algo curioso aconteceu. Recebi uma mensagem no WhatsApp de uma mulher que eu não conhecia. Ela dizia: Oi, Luciana, meu nome é Gisele. Eu moro a 3 quarteirões de você. Nunca nos falamos, mas eu soube da sua cura. Minha filha tem uma doença parecida. Você me deixa te ligar? Na hora, meu impulso foi dizer: não sei o que dizer. Mas algo me puxou. Respondi: pode ligar. Ela ligou. Chorou, contou a história. Me perguntou se eu fiz algum tratamento novo. Se alguém tinha orado de forma especial, se foi uma campanha. E eu disse: eu não fiz nada. Eu só fui alcançada. Ela ficou em silêncio. E como você sabe que foi Deus? Porque quando Deus cura, Ele cura por inteiro. Como assim? Eu não tô curada só no exame. Eu tô curada por dentro também. Ela chorou ainda mais. Você pode orar comigo? Posso sim, oramos. Ali mesmo pelo celular. E depois de desligar, eu entendi. Ser um milagre não é sobre receber algo, é sobre passar isso adiante. Dias depois, aceitei o convite da outra igreja. Dei meu testemunho, com a voz tremendo, mas com verdade. No fim, uma senhora me abraçou e disse: eu achava que Deus tinha parado de fazer essas coisas, mas hoje, minha fé voltou, e naquele instante, eu percebi. A cura não foi só para mim, foi para quem tá por perto também. Mas ainda assim, à noite, de vez em quando, eu sentava sozinha no quintal, olhava pro céu e sussurrava: me ajuda a não esquecer quem eu era. Me ajuda a lembrar de quem me levantou, porque o maior risco depois do milagre é a gente se acostumar com ele,
E assim, aos poucos, eu fui virando alguém nova. Não só porque o corpo mudou, mas porque a alma aprendeu a descansar. Eu não corria mais do silêncio, nem me escondia da esperança. Agora, eu vivia com os dois, e em paz. Era uma tarde tranquila, céu limpo, roupa no varal dançando com o vento, e eu sentada na varanda com o caderno aberto no colo. O mesmo caderno onde eu tinha anotado antigas orações que nunca tive coragem de reler. Páginas cheias de pedidos, desabafos, interrogações e silêncios também. Algumas páginas estavam em branco. Parei numa delas, escrevi, bem no topo. E eu ainda duvidei. Não era confissão amarga, era espanto. Porque agora que eu estava vivendo tudo o que pedi, a única coisa que me vinha era: como eu pude duvidar tanto? Na igreja eu passava a ser chamada para orar. Gente vinha até mim pedindo palavras de conforto. As irmãs queriam que eu ajudasse no grupo de intercessão. Mas dentro de mim, havia uma voz que sussurrava: você não é digna. Você duvidou. Você parou de orar. Você desistiu. E era verdade. Eu tinha me desligado de Deus por dentro. Tinha parado de acreditar que Ele ouvia. E mesmo assim, Ele me curou. Isso me desmontava. Uma noite, voltei para casa de um culto e sentei na beira da cama. Luan já estava dormindo. Peguei a Bíblia, abri em qualquer página e meus olhos caíram em João 20:27, onde Jesus diz a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Respirei fundo. Aquele versículo doeu, mas ao mesmo tempo me curou. Jesus não expulsou Tomé por duvidar. Ele mostrou as marcas. Ele deu a chance dele tocar. Foi ali que eu entendi. Deus não me curou porque eu cria perfeitamente. Ele me curou porque Ele me ama perfeitamente. E isso mudou tudo. A partir daquele dia, parei de fugir da culpa e comecei a usar minha história como ponte para alcançar outros. Passei a visitar algumas casas da comunidade com a irmã Iracema. A gente levava pão, orava, conversava. Teve uma senhora que me recebeu chorando. Eu conheço você. A que foi curada, né? Sou eu, sim. E eu que já perdi a fé há tanto tempo. Será que ainda dá tempo para mim? Sentei com ela no sofá. Segurei sua mão e disse: se deu tempo para mim, vai dar para a senhora também. Na escola onde eu trabalhava, o diretor me ligou. Luciana, estamos revendo as licenças e vi que você pode retornar. Se estiver pronta, é claro. Meu coração disparou. Voltar a dar aula? Voltar para a sala cheia de crianças? Eu tô pronta, respondi. Bom ter você de volta. A escola ficou mais vazia sem sua risada nos corredores. Desliguei e chorei. Chorei de alegria, de espanto, de reverência. Porque aquilo ali era mais uma camada do milagre. No domingo seguinte, pedi ao pastor que me deixasse dar um pequeno testemunho. Subi ao púlpito com as mãos geladas e a voz embargada. Irmãos, eu fui aquela que parou de acreditar. Eu fui aquela que sentava no último banco e chorava em silêncio. Fui aquela que se afastou mesmo estando dentro da igreja. Mas Deus me encontrou através do sonho de um menino de 6 anos. A igreja estava em silêncio. Só os suspiros e o som dos lenços enxugando lágrimas. E sabe o que mais me constrange? É que eu duvidei. Duvidei da cura. Duvidei da promessa. Duvidei do amor. Mas ele não duvidou de mim. O coral começou a tocar suavemente. Os primeiros acordes de Sou um milagre encheram o ar. Eu sou um milagre, igreja, mas não por merecimento, por graça. E se você também tem dúvidas, se você também se afastou, saiba, a mão dele ainda te alcança. Desci do púlpito com o coração leve. A igreja chorava e aplaudia. Mas o mais marcante foi uma adolescente que veio até mim depois e disse: eu achava que só podia ser usada por Deus se eu fosse perfeita. Mas hoje, eu entendi que Ele também usa quem falha. Abracei ela e sussurrei: então você entendeu tudo. Ali começou algo novo. Não só na minha fé, mas na minha missão. Porque quando a fé amadurece, ela deixa de ser só refúgio e passa a ser ponte. E Deus começou a usar meu passado, minhas dúvidas, minhas dores, para alcançar os que achavam que não tinham mais chance. E quanto àquela culpa por ter duvidado,
ela virou um memorial. Não para me prender, mas para me lembrar de onde ele me tirou. E toda vez que eu olho para trás, eu só consigo dizer: obrigada por não desistir de mim, Deus, mesmo quando eu já tinha desistido. A notícia da minha cura já tinha se espalhado pela cidade, mas agora estava se espalhando algo maior. O testemunho de que Deus ainda fala, ainda cura e ainda usa pessoas improváveis. E eu continuava sendo a mesma Luciana. Só que agora, cheia de convicção, eu sabia o que ele tinha feito e o que ele ainda estava fazendo. Tudo começou quando a diretora da escola me chamou numa sexta-feira. Luciana, nossa aluna Maria Eduarda está passando por um momento delicado em casa. A mãe dela tem depressão e vive trancada no quarto. A menina não fala com ninguém, mas hoje ela pediu para falar com você. Aquilo me pegou de surpresa. Comigo? Mas por quê? Ela disse que a mãe viu um vídeo seu dando testemunho na igreja e chorou muito. Desde então, a menina tem orado antes de dormir. Respirei fundo. Segurei a emoção e fui até a sala dela. Maria Eduarda era pequena, franzina, olhos grandes e silenciosos. Quando me viu, correu e me abraçou sem dizer uma palavra. Ficamos ali, em silêncio, por quase 1 minuto. Depois ela sussurrou: minha mãe disse que se Deus curou você, pode curar ela também. Eu abaixei até ficar da altura dela. Segurei suas mãos e disse: então vamos acreditar juntas? Ela assentiu com a cabeça. Naquele fim de semana, fui até a casa delas. Era humilde, como a minha. A mãe dela, Dona Leila, estava na cama. Entrei, sentei na beira da cama e contei tudo. Da doença, da dor, da dúvida, do sonho do Luan, da música, do milagre. Ela chorou muito. Mas o que me tocou foi quando ela disse: Luciana, você não tem noção do quanto eu me sentia invisível. Eu orava e achava que Deus não me ouvia. Mas aquele vídeo me acordou. Você falou tudo o que eu sentia. Abracei ela forte. E naquele quarto escuro, fiz a primeira oração de intercessão da minha vida. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que sabe o que é não ter nenhuma. Depois disso, comecei a ser convidada para orar com outras mulheres. Na maioria das vezes, elas não queriam uma palavra. Elas só queriam ser vistas, ouvidas, sentidas. E foi aí que entendi. O milagre que Deus fez em mim não foi só sobre saúde, foi sobre valor, foi sobre identidade, porque eu fui curada não só da doença, mas da sensação de ser esquecida, de ser ignorada, de ser invisível. Um dia, numa visita ao hospital da cidade, encontrei uma senhora com câncer em fase terminal. Ela me olhou e disse: sei quem você é. A do milagre. Sou eu. Fica aqui só um pouquinho? Eu só queria que alguém orasse comigo, sem pressa. Segurei a mão dela. Ela tremia. Mas quando comecei a orar, ela se acalmou. E quando terminei, ela disse: sabe, eu sempre fui de igreja, mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que Deus me viu. Saí daquele quarto chorando, não por tristeza, mas por reverência, porque era isso, era exatamente isso. Deus me viu quando ninguém mais via. Lá atrás, quando eu sentava sozinha no sofá com os olhos no vazio, quando nem os vizinhos batiam na porta, quando os exames diziam que não tinha mais jeito, Deus já estava me vendo. E hoje, Ele estava usando minha história para lembrar os esquecidos de que Ele nunca esquece. Na igreja, passei a liderar um grupo de oração só com mulheres. Chamamos de Grupo Vivas. Nome simples, mas com sentido forte. Vivas, porque muitas estavam vivas por fora, mas mortas por dentro. Vivas, porque Deus estava reativando destinos, sonhos, fé. No primeiro encontro, éramos 8. Na terceira semana, 23. Teve uma que chegou de cabeça baixa, dizendo: eu sou como a Luciana antes do milagre. E outra respondeu: e logo vai ser como a Luciana depois do milagre. Elas riram, e eu chorei. Na escola, os alunos passaram a me chamar de Tia Milagre. Era engraçado no começo. Mas com o tempo, vi que aquele apelido tinha um peso santo, porque eles viam em mim alguém que venceu. E
Inspira até quem não entende. Luan também mudou. Mais confiante, mais falante, mais espiritual. Um dia depois do culto, ele disse no carro: "Mãe, posso contar algo?" "Claro, filho. Essa noite sonhei de novo. Jesus falou comigo de novo. Segurei o volante com força." "E o que ele disse?" "Disse que agora é você que vai ajudar outras mães a acreditarem de novo." Meus olhos se encheram. Ele sorriu. Ele disse também que o céu se alegra quando a senhora fala o que ele fez. Respirei fundo. Então tá. Que eu nunca pare de falar. E assim, a menina apagada do sofá, a mulher que duvidou da cura, a mãe que parou de orar, virou instrumento de esperança. Não porque era perfeita, mas porque foi alcançada. E quando a gente é alcançada, não consegue ficar calada. Porque ser milagre é viver para lembrar os outros de que Deus vê, mesmo quando ninguém mais vê. O tempo passou. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. E aquilo que antes parecia impossível, ter uma vida normal, passou a ser o novo normal. Mas a verdade é que minha vida nunca mais foi normal. Ela foi transformada, revirada, reconsagrada. Porque depois que Deus me curou, Ele não apenas me restaurou fisicamente, Ele me convocou. E eu respondi: "Eis-me aqui." Hoje, quando acordo, a primeira coisa que faço é agradecer. Não por educação espiritual, mas porque eu lembro de onde Ele me tirou. E lembrar me mantém firme. Luan cresceu. Não só em altura, mas em fé. Ele continua sonhando. Continua orando com as mãos juntas e os olhos fechados, como fazia quando me via apagada no sofá. Mas agora, ele ora diferente. Ora como quem já viu Deus se mover. Outro dia, ele me disse: "Mãe, sabe aquele louvor que diz: 'Eu não te troco por nada'?" "Sei. Eu também não troco, mãe. Nem por tudo que eu mais quiser no mundo." Abracei ele forte e respondi: "Filho, esse é o maior milagre. A gente reconhecer que a presença dele vale mais que qualquer coisa." Hoje, quando ando pelas ruas do meu bairro, escuto muitas histórias. Pessoas me param, pedem conselhos, pedem oração. No começo eu dizia: "Eu não sou pastora. Eu não sou líder. Eu não tenho estudo para isso." Mas um dia, lendo a palavra, vi Jesus dizendo a Pedro: "Apacenta as minhas ovelhas." Ele não perguntou o currículo, ele só deu uma missão. E eu entendi que ser usada por Deus não depende de títulos, depende de entrega. E foi aí que nasceu um projeto no meu coração. Com a ajuda da dona Iracema, criei um grupo chamado Casa de Esperança. Abrimos as portas da minha sala uma vez por semana para receber mulheres cansadas. Algumas com filhos doentes, outras com casamentos quebrados. Algumas, como eu fui, com a fé apagada. A gente ora, a gente conversa, a gente canta. Mas acima de tudo, a gente se lembra. Lembra que Deus ainda vê, ainda cura, ainda chama. Outro dia, uma jovem entrou no grupo pela primeira vez. Ficou o encontro todo em silêncio. No fim, me chamou de lado e disse: "Eu tentei me matar essa semana, mas uma amiga me mostrou seu vídeo. E pela primeira vez eu quis viver." Ela chorou no meu ombro. E ali, eu entendi de novo. Eu não fui curada só pra mim. Fui curada pra alcançar outros. Às vezes me pego pensando como seria a minha vida se eu não tivesse sido tocada por aquele louvor. E toda vez que essa lembrança vem, eu fecho os olhos e sussurro: "Sou um milagre. Estou aqui." E isso basta. Recentemente fui convidada para dar meu testemunho num congresso em Goiânia. Havia mais de 200 pessoas naquele salão. Subi ao palco com o coração acelerado e a Bíblia nas mãos. E a primeira coisa que eu disse foi: "Eu sou a Luciana, e eu fui curada." Mas mais do que isso, eu fui reencontrada. Falei da doença, falei do abandono, falei da dúvida. Mas também falei do sonho do meu filho, da presença de Deus voltando. E do louvor que dizia: "Usa-me, sou o teu milagre." No fim, o salão todo cantava comigo: "Eu não te troco por nada." Foi um coro forte, mas dentro de mim era um sussurro íntimo, profundo, inegociável. Eu não troco mesmo, nem por cura, nem por bênção, nem por nada, porque a presença dele é suficiente.
Hoje, quando me perguntam, Luciana, você teria feito algo diferente? Eu sorrio e respondo, eu não mudaria nada, porque foi no deserto que eu encontrei o meu milagre. Foi na dor que Deus me construiu. Foi na dúvida que Ele me ensinou a crer de verdade. E hoje, eu sou dele, e eu não troco por nada. No fim das contas, essa história não é só minha. É de todo mundo que se sentiu invisível um dia. De todo mundo que cansou de orar. De todo mundo que desacreditou. Mas que, em algum momento, foi surpreendido por um Deus que nunca parou de ver. Nunca parou de amar. E nunca desistiu. E se você tá ouvindo essa história agora, achando que Deus te esqueceu, que tá em silêncio, que o céu tá fechado, deixa eu te dizer. Deus não precisa de muito para mudar tudo. Às vezes, Ele só precisa de uma brecha, de um coração sincero, de uma faísca de fé, de um sim sussurrado no meio da dor. E então, Ele entra e transforma, como fez comigo, como pode fazer com você. Porque hoje, eu não sou só a que foi curada. Eu sou o milagre. Eu sou a prova. Eu sou a resposta. Eu sou dele. E eu não troco por nada. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal Vidas Tocadas. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir que ainda há esperança. E se você já viveu algo assim ou quer viver, conta pra gente aqui nos comentários como essa história te motivou. E qual será a sua atitude daqui pra frente? Deus ainda faz. E essa pode ser só o começo da sua virada.